não pretendo trazer aqui para os irmãos aulas teológicas, mas o intuito é trazer uma discussão prática sobre o que é que emitem opiniões ou atitudes práticas muito mais condizentes com o secular. E não existe uma área neutra de conhecimento onde nós não expressemos a nossa cosmovisão. Todo momento que você é chamado a tomar uma decisão, seja ela ética, moral, espiritual, seja na criação dos seus filhos, seja no seu próprio comportamento, aqui na igreja, fora da igreja, você está nada mais, nada menos que dando vazão à sua cosmovisão, à sua visão de mundo, aquilo que está arraigado na sua mente como realidade. E é por isso, irmãos, que se faz necessário nós nos lembrarmos de qual é a cosmovisão cristã, de quais são os pontos basilares e principais da nossa fé e da nossa vida. Porque se nós nos esquecermos disso, nós estaremos nos secularizando, nós estaremos dando vazão ao pós-modernismo, e as nossas opiniões e as nossas atitudes refletirão muito mais o conhecimento mundano do que o conhecimento evangélico. Então foi por isso que eu resolvi trabalhar esse tema com os irmãos, e conversando com o pastor e com o Davi, eles concordaram de fazer esse parênteses na profissão de fé. Depois a gente retoma. Muito bem, pode passar aí. Vamos lá, então, em termos simples, para a gente começar, a gente vai estar em alguns domingos discutindo esse tema da cosmovisão. Em termos simples, só para a gente ter um ponto de partida, cosmovisão é o conjunto de crenças sobre as questões mais importantes da vida. Então, a palavra-chave ali, crenças. E é por ela que eu quero começar. Não importa, irmãos, o nosso grau de escolaridade. Se nós não temos o primário e se uma pessoa tem um pós-doutorado, não importa o grau de escolaridade dela, ela vai sempre expressar as suas crenças. Em qualquer área da vida, em qualquer área de expressão. Quando ela for interpelada, perguntada sobre um determinado tema, ela vai expressar as suas crenças. Não importa se ela estudou lá 20 anos da vida dela, quando ela for colocada diante de um dilema moral, ela vai expressar as suas crenças mais básicas. Por quê? Porque a nossa cosmovisão é esse conjunto de crenças, de pensamentos, de conhecimento que a gente adquire ao longo da vida e que a gente expressa sem nem mesmo muitas vezes de forma consciente. Ou seja, inconscientemente, quando nós damos resposta a qualquer problema, a gente, e mesmo credo, não são cosmovisão. Nós vamos ver, por exemplo, a diferença entre batistas e presbiterianos. Isso não é uma diferença de cosmovisão. Todos nós somos cristãos e temos uma cosmovisão cristã. Mas nós vamos aprender que nós não precisamos concordar em 100% dos pontos para a gente dizer que tem a mesma cosmovisão. Agora, quando eu comparo o materialismo com o cristianismo, aí eu tenho duas visões completamente diferentes acerca das questões da vida. Então nós vamos ver o que não é cosmovisão. Nós vamos ver quais são os elementos básicos de uma cosmovisão. Toda cosmovisão tem elementos básicos acerca do conhecimento, acerca de Deus, acerca do homem. Ou seja, aquelas questões mais básicas da vida. Quem somos nós? De onde nós viemos? Quem é Deus? Para onde nós vamos? Esses são os elementos da cosmovisão. Aí a gente entra na cosmovisão cristã mesmo, onde eu pretendo trabalhar com os irmãos os principais pontos da nossa fé, para que a gente saia desse período de estudo com todos aqui sendo capazes de defender os nossos pontos principais. Quando eu digo nosso, não da Igreja Batista Reformada de Taguatinga, mas da cosmovisão cristã, do Evangelho que está na Bíblia Sagrada. Depois, como saber se uma cosmovisão é verdadeira? A gente vai aprender alguns testes que a gente pode fazer para definir se uma cosmovisão é verdadeira ou falsa. E vamos fazer algumas reflexões sobre o pós-modernismo, que o pós-modernismo é a suma de todo o conhecimento e prática de vida que nós temos na atualidade. E eu peguei um outro livro da Davi também muito bom, para mostrar para os irmãos. Vamos
Vamos terminar com os aspectos práticos e depois a gente vai concluir. Faço mais um aí. Então, os livros que eu utilizei para formatar essas aulas foram esses livros aqui. O Cosmovisões em Conflito, do Ronald Nash, um livro muito bom, onde ele trabalha essas questões de o que é cosmovisão, o que é cosmovisão diferente da outra, o que é igual. Então ele trabalha, e em resumo, ele diz que as nossas mentes estão sob uma guerra travada de cosmovisão. Ou seja, hoje, na atualidade, as mentes dos cristãos estão em guerra para definir o que é cristianismo e o que é secularismo. E essas duas forças vão estar em embate nas nossas mentes. Isso a gente vê no nosso dia a dia. Basta a gente ser perguntado qual a sua posição, digamos, sobre o aborto. A resposta que nós vamos dar, ela pode ser mais cristã ou ela pode ser mais secular. Vai depender da sua cosmovisão. Então isso que o Nash vai tratar aí. Um livro sobre pós-modernismo, também muito bom, do Stanley Grenz. Um livro excelente, que é um guia para a gente entender o que é essa filosofia do pós-modernismo. O que é pós-modernismo? Ele vai trazer uma série de prerrogativas de que é essa filosofia de vida pós-moderna. Lembrando que esse livro aí, do Stanley Grenz, que você acabou de apresentar para a igreja, foi escrito por um batista, formado em teologia, ele é americano, e também formado em filosofia e doutorado em filosofia lá numa universidade da Alemanha por Wolfgang Donenberg. E quando ele volta aos Estados Unidos, ele recebe uma comitiva de pastores batistas querendo saber o porquê que muitos jovens que durante a vida toda, até os 18, 20 anos, estavam na igreja e depois quando entravam na universidade, eles abandonavam a igreja. Por que eles abandonavam a igreja quando entravam na universidade? Aí o Stanley Grenz vai se reunir com esses pastores e vai escrever esse livro aí para orientar esses pastores a forma como eles devem pregar o Evangelho para essa geração de jovens, a fim de que eles tenham condições suficientes de responder com o Evangelho às inquietações lá na universidade concernente à filosofia e outras áreas da vida. Aí ele escreve esse livro aí. O que é surpreendente nesse livro é que ele analisa o quanto esse pós-modernismo está arraigado na mente dos cristãos, o quanto que nós deixamos de lado assim, o Evangelho bíblico puro e o quanto nós damos vazão a esse pensamento pós-moderno e quais os danos que isso causa, principalmente na Igreja de Cristo. Outro livro excelente aí é o Cristão na Cultura de Hoje, do Charles Colson e Davi Cipice. Davi já comentou bastante sobre esses autores aqui nas aulas. Foram discípulos de Schaeffer, influenciados por Francis Schaeffer. Ele fala isso. Então eles vão trazer aqui como desenvolver uma visão de mundo autenticamente cristã. E o interessante desse livro aqui é que o Evangelho, nós vemos, o Evangelho tem resposta para todas as nossas perguntas. Por quê? Porque hoje nós vivemos uma vida tão fragmentada que nós achamos que o Evangelho responde até certo ponto às coisas espirituais. As coisas materiais ou as coisas que surgem na nossa vida, o Evangelho não responde, mas quem responde é a cultura pós-moderna. E eles vão trabalhar aqui não, que nós temos que desenvolver uma visão de mundo autenticamente cristã. Ou seja, o Evangelho oferece resposta para todas as nossas inquietações. Basta a gente mergulhar no Evangelho que ele vai ter resposta para nós. Ainda que o Evangelho não traga equações para a gente resolver os problemas, mas ele traz os princípios basilares que Deus estabeleceu para que um cristão possa viver a sua vida de acordo com a lei de Deus. Aí os livros de baixo são mais uma aplicação desse tema. Tem esse livro do René Padilha, que é o que é missão integral, onde ele vai falar que a igreja tem uma missão muito maior do que nos dias atuais, muito maior do que simplesmente se reunir aos domingos e pregar o Evangelho. Mas a igreja tem a missão de ser o sal da terra e a luz do mundo. E essa missão vai abarcar também diversas áreas da nossa vida. Longe de ser um evangelho ativista, longe de ser da gente pensar que assim, não, o papel da igreja é resolver os males do mundo, da fome, da miséria. Não, esse não é o papel da igreja. O papel da igreja continua sendo pregar o Evangelho.
Mas quando a igreja prega o Evangelho, ela traz respostas afirmativas, respostas concretas e aplicativas para o problema da fome, para o problema da miséria, para o problema da corrupção. E todos esses temas aqui que estão nas nossas mentes, eles fazem parte da missão integral da igreja. A igreja tem uma missão integral, não uma missão parcial na terra. E essa missão é levar o Evangelho de Cristo de forma aplicativa a todas as áreas das nossas vidas. Esse livro, Fé Cristã e Cultura Contemporânea, que é de diversos autores, onde eles falam sobre os temas discutidos no Pacto de Lausanne, onde foi justamente discutida essa questão da igreja. Qual o papel da igreja? A igreja tem que se envolver na área social, a igreja tem que dar pitaco na área econômica, a igreja tem que cuidar dos pobres. Qual é a missão da igreja? E aí eles vão trazer esses temas aí. E por fim, um livro bastante interessante, aplicativo, Chaves para o Crescimento Espiritual, do John MacArthur. John MacArthur, ele percebeu que a igreja estava justamente perdendo alguns aspectos da cosmovisão, aspectos importantes, como orar, como a questão de obediência, deve obedecer ao Estado ou obedecer à igreja. Então ele fez um livro resumo sobre essas chaves para o crescimento espiritual, onde ele vai trabalhar o que é a glória de Deus, como que nós glorificamos a Deus de forma correta, como que nós fazemos isso nas nossas casas. Então é um livro bastante aplicativo sobre como aplicar o Evangelho. Então foram desses livros aí que a gente vai estar estudando durante essas lições. Lembrando que esses livros todos estarão disponíveis aí na biblioteca, os irmãos poderão acessá-los, são leituras interessantes a serem feitas. Bom, mas vamos lá então. Se nós fizermos uma revisão bibliográfica do que é cosmovisão, nós vamos ter várias definições sobre isso. Mas todas elas vão chegar a um mesmo consenso, de que na prática é como alguém vê o mundo. Então, em termos práticos, qual visão é isso? Qual é a nossa visão de mundo? O que nós entendemos por existência? Como é que eu enxergo o mundo? Como que você enxerga o mundo? Então, cosmovisão, como diz o autor, em essência, é tudo sobre tudo. Por que tudo sobre tudo? Porque, como eu falei, para qualquer resposta que você der na sua vida, você vai estar expressando a sua cosmovisão. Então ele vai dizer, cada experiência que temos, cada pensamento, cada dor e prazer é interpretado por meio das nossas crenças sobre a forma como as coisas são e como deveriam ser. Então veja bem, vamos dar um exemplo prático. Quando alguém descobre que está doente, digamos, uma pessoa descobre que tem câncer. Essa descoberta, ela pode ter um efeito avassalador para uma pessoa e não tão avassalador para outra. Uma pessoa pode descobrir que tem câncer e ela se resignar e dizer, não, vou enfrentar esse problema com dignidade e Deus está no controle de tudo, se for um cristão. Ou uma pessoa pode olhar para o câncer e falar assim, eu não tenho mais esperança, porque essa doença é uma doença terrível. A resposta que uma pessoa der a uma questão como essa, ter ou não ter câncer, é o resumo da sua cosmovisão. Se nós temos uma cosmovisão cristã, então nós vamos aplicar o Evangelho a essa nossa situação. Essa pessoa, se ela for um cristão, ela vai aplicar o Evangelho à situação dela, vai saber, Deus é soberano, Deus está no controle de tudo. Agora, se for uma pessoa materialista, provavelmente vai abrir um site de medicina e vai ver estatísticas, quantas pessoas tiveram esse tipo de câncer, quantas morreram, quais são os tratamentos possíveis. Ele vai colocar a sua fé, suas crenças no desenvolvimento científico, por exemplo, na medicina. O que eu estou querendo dizer é que a resposta para uma questão da vida como essa, ela vai ser dada pela nossa cosmovisão. A nossa reação vai vir de tudo aquilo que a gente crê. Então, e não só
como as coisas são, mas como as coisas deveriam ser. Porque a cosmovisão ela se preocupa não só com as coisas como elas são, mas como elas deveriam ser. Quando a gente entra na cosmovisão cristã, a gente vê que em decorrência do pecado, as coisas são de um jeito, quando elas deveriam ser de outro. Não é isso? A gente vê que as coisas são... O mundo chegou no grau de involução com relação ao pecado que ele chegou hoje, trazendo uma série de males para a humanidade, mas nós aprendemos também que não deveria ser assim, porque isso foi uma consequência da queda do pecado do homem. Então, isso também faz parte da cosmovisão. Nós entendemos como é, como deveria ser. Como reagimos à dor ou ao prazer, e até mesmo o que é considerado dor e prazer procedem da nossa cosmovisão. Até conceitos, irmãos, tão fortes como dor e prazer podem ser relativos, sabia? O que é dor para um pode ser prazer para o outro. E o que é prazer para um pode ser dor para o outro. Então, até esses conceitos tão fortes, porque são conceitos físicos, digamos assim, eles são relativos e eles vão se expressar de acordo com as nossas crenças. Por exemplo, se nós já ouvimos falar no hedonismo, não é isso? O que é o hedonismo, Davi? É a busca do prazer, independente das consequências. Prazer máximo em tudo. Prazer máximo em tudo. Então, o hedonismo vai fugir da dor. O que é dor para um cristão é diferente do conceito de dor para um hedonista. O hedonista não vai ter tolerância nenhuma à dor. O cristão, diferentemente, vai ter, porque ele sabe que ele vai sofrer. Então, até esses conceitos mais básicos, mais fortes, que até físicos, são relativos, independentes da nossa cosmovisão. O sadomasoquismo. Na dor, exatamente. Então, o masoquismo é aquele sistema de vida que a pessoa gosta e busca a dor. Ele vai procurar a dor. Então, essa pessoa vai ter uma tolerância muito maior à dor. Porque para ele a dor vai ser prazerosa. Então, enquanto que para outros, não quer nem ouvir falar de sentir dor. Então, esses conceitos são relativos. Isso, irmãos, tem tudo a ver com a nossa resposta ao Evangelho. Como o Ronald Nest vai trabalhar, a gente vive uma guerra em termos espirituais, que é pela dominação da nossa mente, digamos assim. A gente está muito acostumado a ouvir guerra espiritual a respeito de temas morais. A gente está sempre em guerra. Ou a questão da disputa cósmica entre Deus e o diabo, entre os anjos e os demônios. A gente está muito acostumado a ouvir em guerra espiritual nesse sentido. Mas aqui, quando a gente fala em cosmovisão, a gente vê que a gente tem outro tipo de guerra se desenvolvendo, que é a guerra pela mente dos cristãos. Se nós pegarmos muitas igrejas históricas, e nós já ouvimos relatos aqui mesmo, de professores domingues que vieram da Europa, dos Estados Unidos, que vão dizer que igrejas históricas, igrejas que antigamente prezavam pela fé bíblica, hoje simplesmente são igrejas que acabaram, igrejas totalmente liberais em todos os aspectos. Por que isso aconteceu? Porque essa igreja perdeu a guerra pela mente dos cristãos. O liberalismo, o pós-modernismo, o materialismo, todos esses ismos foram se infiltrando na igreja até que as pessoas deixaram de ter uma visão de mundo, uma cosmovisão essencialmente evangélica do Evangelho e passaram a ter uma cosmovisão mundana, materialista. Então essas igrejas perderam a guerra de mentes, pastor. Bem, cara, interessante que se a gente for ler 2 Coríntios capítulo 10, verso 4, olha o que Paulo diz. Porque as armas da nossa milícia, da nossa luta, o nosso combate, a nossa guerra, não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. O que são fortalezas? Fortaleza de Suzã, os muros de Jericó eram uma fortaleza, as muralhas da China, o muro de Berlim era uma fortaleza, algo que só a força humana era capaz de destruir, ou as forças carnais, ou algo
que conseguisse destruir aquela fortaleza. Aí Paulo diz, não, as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando o nosso sofisma. O quê? Sofismas é aquilo, filosofia sobre a vida, são coisas falsas que as pessoas constroem ao longo da vida sobre a própria vida, sobre o mundo, filosofia que não se aplica à realidade da vida, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então, fortaleza aqui do ponto de vista mental é tudo aquilo que o homem vai construindo ao longo da sua vida, ao longo da sua caminhada. Uma fortaleza sobre a sua própria família que ele constrói, fortaleza sobre o mundo, sobre prazer, sobre dor, sobre dinheiro. Então, o que Paulo está mostrando é que o Evangelho primeiro desconstrói tudo isso para construir. Ele derruba tudo como Deus fez com Jeremias. Eu te levantei para destruir, para desarraigar, para pôr abaixo, para depois edificar, para depois construir. Então só o Evangelho de fato, ele primeiro vai destruir, para depois construir de fato uma cosmovisão verdadeira, destruindo tudo aquilo que do ponto de vista mental é uma fortaleza que como vai construindo ao longo de sua vida. E só Deus é poderoso para desconstruir, só Deus. E Paulo, esse mesmo Paulo vai trabalhar depois que nós seremos transformados pela renovação do nosso entendimento. A batalha de cristão, irmãos, ela sempre começa na mente. Sempre. Um dos maiores erros que o evangelicalismo avançou e que o pentecostalismo, por exemplo, é dono disso, é de achar que a nossa guerra ela é simplesmente carnal, ela é simplesmente corporal, ou seja, eu limito os peitos do meu corpo para não pecar. Quando na verdade essa batalha se dá no campo da nossa mente, por isso que nós temos que ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Quando alguém entende a verdadeira visão do que é o Evangelho, ela vai entender que o seu corpo também deve se submeter a essa visão do Evangelho. E não o contrário. Por isso que autoflagelação, por isso que passar fome e etc. pode ter um efeito temporário ali, curto, mas no longo prazo não tem efeito, porque a nossa batalha principal é na nossa mente. Nós vamos ver algumas passagens bíblicas que mostram isso. Passando. Então, quando se fala em cosmovisão, nós estamos falando de um esquema conceitual formado por um padrão ou um arranjo de conceitos e ideias que deve ser coerente de algum modo e formar um sistema. Então vejam bem. Todo mundo tem uma cosmovisão, embora muitos não saibam o que é isso. Nunca tenho ouvido falar essa palavra na vida. Todos nós temos uma cosmovisão. Então, cosmovisão vai ser esse sistema de ideias, pensamentos, atitudes, ou seja, tem a ver com a nossa mente, conhecimento, irmãos, a nossa cosmovisão ela começa a se formar depois que a gente sai do ventre da nossa mãe. Quando a gente nasce, a gente começa a adquirir conhecimento e começa por imitação, imitar os nossos pais, de forma que a nossa cosmovisão vai sendo formada ao longo da vida. Se eu tiver influências externas da educação, da escola, da igreja, então todos esses elementos vão se juntando para formar a cosmovisão de um ser humano que vai se formando, vai se crescendo. Se eu tiver só a influência dos pais, a cosmovisão daquela criança vai ser muito parecida com a dos pais. Ou seja, todo o conhecimento que nós vamos adquirindo e acumulando ao longo da vida vai servir para dar resposta às questões mais fundamentais da nossa existência. Quem sou eu? Por que eu estou aqui? Por que eu sou o que eu sou? Para onde eu vou depois da minha morte? Então todas essas questões aqui são provenientes do conhecimento, das ideias, dos pensamentos, das atitudes da nossa mente.
É por isso que um outro erro que os cristãos cometem é achar que tem que esperar os seus filhos crescerem ou atingirem um certo grau de desenvolvimento físico para poder começar a trabalhar com a visão cristã. Quando essa criança, desde o momento que ela se socializa com outras, ela está sendo bombardeada por cosmovisão mundana e pós-moderna. Muitos de nós achamos que vamos esperar esse menino ter 7 anos, 8 anos, vamos esperar ele crescer mais, porque ele não entende o que é o Evangelho, eu não sei muito bem explicar para ele. Se nós fizermos isso, nós estaremos cometendo um sério erro, porque as crianças, elas, do momento que nascem, elas começam a imitar os pais, primeiro por repetição, até que elas tenham condição de formalizar ali um pensamento que seja genuinamente dela. Ou seja, isso nos traz a incumbência de trabalharmos a cosmovisão cristã nos nossos filhos, tão logo eles nascem, tão logo eles comecem a se relacionar conosco. Porque se nós não fizermos isso, quanto mais ela crescer, mais difícil vai ser nós inculcarmos o Evangelho na mente dessa criança. É por isso que lá a gente aprende lá nos livros da lei que os pais deveriam inculcar a lei aos seus filhos em tempo, fora de tempo, andando, parado, de dia, de noite, inculca na cabeça da criança. Porque quando ela conseguir juntar essas noções, essas ideias, que a princípio são fragmentadas, mas que vão se juntando com o tempo, ela vai expressar esse tipo de visão. Não existe idade mínima para se começar a ensinar o Evangelho. É a partir do momento que a criança se relaciona com os pais, ela já está aprendendo. Ela vai aprender muito por repetição. Então há um perigo de que ela veja as pessoas do mundo e aprenda esse comportamento com as pessoas do mundo. Davi? É importante você está falando, porque eu estava lá em casa umas 3 semanas atrás, sábado, domingo, não sei. Aí passou um carro do som, tocando uma música muito alta. E aquela música ficou na minha cabeça assim, devido eu não consegui pegar a letra dela. Aí quando eu cheguei no serviço na segunda semana, um rapazinho lá que trabalha conosco, desse jovem aprendiz, né? E ele estava ouvindo essa música. Eu falei, Davi, deixa eu ver essa música. Aí eu coloquei a música para eu ouvir. Quando eu ouvi a música na verdade, ela tem só uma estrofe e um refrão que se repete diversas vezes. Né? Mas é uma música assim, altamente pornográfica. Mas ali é pornofonia, pura. E mulher. Não, o mulher perde para essa música. Aí eu ouvi essa música e disse assim, rapaz, quem foi compor essa música? Aí eu disse assim, rapaz, quem compôs essa música é um garoto de Brasília de 12 anos de idade. 12 anos de idade. Eu não quero nem... Irmãos, é como disse o apóstolo Paulo, as coisas nem nomeeis entre vós, as palavras da música. Um menino de 12 anos de idade fazendo maior sucesso com essa música aí. E os adolescentes hoje na escola, é a música que eles cantam. Terrível a música. Aí eu fiquei assim pensando, rapaz, onde nós chegamos? Um menino de 12 anos de idade na nossa época, nós não somos tão velhos, né? Chegando perto do dinossauro, mas na nossa época, gente, essas questões não eram discutidas. E hoje está aberta mesmo, aberta. Para um menino de 12 anos chegar a compor uma música daquela, a cosmovisão dele está totalmente depravada, ele não teve referência nenhuma de valores. E aí o Ricardo está falando isso aí, e cada vez mais reforça a responsabilidade dos pais e da igreja de acolher esses adolescentes e ensinar a palavra de Deus para eles. É terrível, está terrível mesmo. Um exemplo também, eu dei lá com ela, esses dias estava com medo escuro. Aí eu falando para ela, você não precisa ter medo escuro, porque não tem nada no escuro, não tem bicho, não existe nada disso. Jesus está conosco o tempo todo. Aí ela perguntou, Jesus está conosco? Eu falei, sim. Aí ela, aonde? Aí eu falei, porque aí ela falou, a tia disse que Jesus está no céu. Ela não tinha aprendido que Jesus estava lá no céu. Aí eu falei, Jesus também está no nosso coração, ajuda a gente. Aí beleza, dormiu. Aí quando foi esses dias, espontaneamente, ela com a mãe dela, a Juliana, falou assim, papai não sabe de nada, né? A Juliana falou assim, por quê? Porque ele falou que Jesus está no céu. Não, falou que Jesus está no nosso coração, está no céu.
como que ele está no céu e está no nosso coração? Espontaneamente, dias depois. Então, assim, irmãos, tudo que a gente fala fica na mente da criança. Ela ainda não conseguiu entender como é que Jesus está em dois lugares ao mesmo tempo. Isso ainda com o tempo ela vai conseguir entender. Mas isso quer dizer que tudo aquilo que a gente fala, eles são como uma esponja. Eles vão absorvendo ali. E você vê que aquilo ficou na mente dela martelando, porque dias depois ela verbalizou aquela dúvida dela. Então, se nós não iniciarmos a nossa guerra pela mente dos nossos filhos, o mundo vai vencer essa guerra. Hein, cara, interessante que você vê que Moisés, antes de entrar na terra, ele repetiu a lei ao povo, aquela geração que iria entrar. Os pais já haviam morrido 40 anos no deserto, esturricado debaixo do sol. Então a geração ia entrar, e Moisés então precisava repetir a lei para o povo que iria entrar. Mas quando a gente vê que o povo já estando na terra, e aí surge aquele intervalo entre a entrada da terra e o estabelecimento da monarquia. Após a morte de Josué, surge o período dos juízes. Aí você lê Juízes, você diz assim, não é Israel aqui. Aqui não é Israel. Você vê sodomismo, o povo com comportamento igual a Sodoma, Gomorra. Você vê sacerdote de Judá, que não existia. Então você vê uma confusão. Ué, você já vê o reflexo da negligência dos pais sobre aquela geração que iria conduzir ou que iria estabelecer a monarquia. Você vê a confusão instalada. Há pouco tempo, um lapso histórico curto, você já vê a perdição total. Ou seja, Deus disse, inculca. Se não inculcar, em pouco tempo, a gente viu o reflexo de Juízes. E a gente tem que Moisés teve que repetir a lei várias vezes, pelo menos 3 vezes. Teve um casinho diferente, ele junta o povo e repete a lei toda. Então, assim, é pouco tempo. É pouco tempo. João Moura disse que para um herege ser formado é pouco tempo. Mas para uma mente cristã ser formada. E o pastor John dizendo que a terceira geração, né, de filhos de crente não serão mais crentes. Isso foi uma pesquisa, fizeram nos Estados Unidos, uma pesquisa. E aí descobriram que a terceira geração daqueles antigos irmãos já não eram mais crentes. Todos eram mundanos, perversos, depravados, ateus e blasfemos contra a palavra de Deus. Terceira geração. Continuavam na igreja, né? O mais interessante é isso. Sim, também. Muitos continuam na igreja. E outros saem, estão no terror. É crente por adesão, mas não sabe defender os pontos principais e muito menos colocar isso em prática. Então o cosmovisão é todo esse sistema. E ele é um sistema coerente, ou seja, irmãos, as crianças vão aprendendo de forma fragmentada sobre Cristo, sobre Deus, até o momento que elas se desenvolvem, conseguem estabelecer nexo entre essas ideias. Mas a mesma coisa acontece com relação ao mundo. Eles aprendem fragmentado que a malhação ensina lá que certa prática é normal, aí aprende na novela das 8 que certa prática é normal, e isso vai formando um sistema coerente. Voltando naquilo que o pastor falou, por que Deus fez aquela geração ficar 40 anos no deserto, andando uma coisa que não levaria um ano para ele chegar? Porque a mente daquela primeira geração se perdeu. A batalha com a mente daquela geração foi perdida. Ou seja, Deus teve que matar todo aquele povo, porque a mente dele estava tão influenciada pela cosmovisão dos egípcios. Vocês lembram que eles queriam as cebolas do Egito, o alho do Egito, a carne do Egito, que eles queriam os deuses, em outras palavras, eles queriam os deuses, que quando Moisés subiu lá, fizeram um bezerro de ouro para adorar. Então eles queriam o sistema de vida e de adoração do Egito. Isso significa que aquela geração estava perdida em termos de cosmovisão. Perdida. E Deus teve que matar a todos para que uma nova geração fosse formada com a mente do Evangelho, da lei de Deus. Significa que se nós perdermos a batalha da nossa mente, e como nós perdemos a batalha pela nossa mente? Secularizando, deixando de ler e meditar na Escritura. Irmãos, a gente vive uma época onde tudo é cíclico, tudo é enfadonho e dificilmente algo traz resultados práticos nas nossas vidas.
Eu digo isso porque a gente está aqui, agora falando localmente, nós estamos aqui todos os domingos, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a pregação da palavra, cantando juntos, cantando os hinos que trazem a cosmovisão cristã ali entranhada nas letras desses hinos, lendo a palavra de Deus. E nós frequentemente nos embaraçamos ao longo das coisas da vida que vão surgindo. Ou seja, significa o quê? Que se nós não atentarmos para isso, nós vamos perder a batalha da mente. Será que o pastor está pregando aqui sobre o livro de Marcos? Será que para nós isso aqui, essas mensagens que estão sendo pregadas, dizem respeito ao Oriente Médio há 2000 anos atrás, num lugar coerente lá da Judéia? Ou isso tem aplicação prática para as nossas vidas hoje? Nós estamos tendo aula de história ou do Evangelho? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Porque se essas mensagens não estiverem sendo traduzidas em aplicação prática, a gente está simplesmente aprendendo aula de história. O Evangelho não está vencendo a batalha pela nossa mente. É isso que nós temos que nos conscientizar, e é isso que eu quero discutir com os irmãos aqui. Se nós não tivermos uma cosmovisão coerente, que nos dê resposta para as nossas vidas, aplicativas, que não sirva para a gente emendar os nossos caminhos de segunda a sábado, mas aí domingo após domingo a gente vem aqui escutar a história. Então nós estamos perdendo a batalha na nossa mente. É por isso que eu quero chamar a atenção dos irmãos para essa questão da cosmovisão. Não adianta nada, todo mundo já sabe disso, tempo de igreja, quantos cultos você assistiu, se você não estiver realmente compromissado em aplicar de forma prática essa palavra na sua vida. Não importa o quanto nós tenhamos que recusar de nós mesmos, o quanto nós tenhamos que sofrer, se nós não aplicarmos o Evangelho em um sistema coerente, ali vai dizer, que vai se materializar em atitudes, ações, palavras e decisões. O Marcos estava me falando aí no carro que ele ficou com raiva de mim essa semana, porque ele estava andando na rua e achou R$5. Aí ele pegou R$5, foi Marcos, botou no bolso, aí deu alguns passos e lembrou do que a gente tem discutido ali. É seu? Não é. Você trabalhou por esse 5? Não, então não é seu, então deixa lá. Que provavelmente quem perdeu vai vir achar. O quanto isso é contraditório para as pessoas de hoje? Achado não é roubado. Ainda falo que quem perder está lascado. Não é isso? Aí ele disse que voltou lá, colocou e veio me xingando na mente dele. Ô aula, tivesse encontrado com o Ricardo. Aí eu falei assim, mas só porque foi só 5, né? Se fosse 100, brincando. Mas irmãos, o que é isso? É a aplicação prática da verdade. Se nós não estivermos dispostos a cortar na nossa carne para aplicar a verdade, então o que a gente está fazendo aqui? Então isso vai se materializar, a nossa cosmovisão vai se materializar em atitudes, ações, palavras e decisões. Tem gente que é muito crente no domingo, mas nos outros dias, o que habita na mente dele, na boca dele, nas atitudes dele, não é o Evangelho. São outros cosmovisões que estão se materializando ali na vida dele. Ou em resumo, em uma crença que por sua vez influenciará profundamente o nosso modo de viver. Aí a ética cristã depende da situação, né, cara? Que nos encontramos, né? Se eu sou na igreja, eu tenho que ter a ética cristã. Se eu estou lá no serviço, minha ética muda. Sou camaleão. Sou um camaleão. Então a ética depende do local e da circunstância em que ele encontra. Um cara lá no meu trabalho, que esses dias ele me falou que ele é crente. Eu já estou convivendo com ele há uns 3 anos. Cara, eu falei, sério? Agente secreto. Aí ele foi me falar. Eu falei, nem sabia. Aí ele falou assim, não, é porque eu procuro não chamar atenção não, eu gosto de ser igual de outro. Mas eu sou crente. Legal. Esse livro é para defender sua fé, eu não quero defender não. Passa aí. Um dia desse, um tempo desse aí, eu fiquei
meio preocupado. Até que eu levei lá para casa. Um estudo aí, eu rascunhei um pouco e levei lá para casa. Mas não sei por que a gente já está com a mente meio cansada de tanta história, de tanta coisa, de tanta leitura que às vezes não é importante. Não tem significativo nenhum. Às vezes não tem. Ou tem, mas para aquilo que não está certo. Sabe com o que eu me preocupei? De dizer, de falar para o povo a fé hoje que eu admito. Né? Aí, E defender os pontos da fé. E principalmente agora os 5 pontos calvinistas. Aí eu digo, mas como é que pode? Eu tenho que saber, quando eu for falar para alguém, eu tenho que saber o que significa. Porque só eu dizer que sou calvinista e tal, e às vezes por um acaso, aí complica a coisa mais. Até eu fico complicado com eles que vêm... querendo saber que o calvinismo é esse. Que coisa é essa? Poxa, rapaz, aí eu fiquei pensando por causa disso, não, eu vou estudando, pode ser que eu vou. Então, para mim, que isso aí cai nisso aí. É exatamente isso, irmão. É exatamente isso que nós sabemos primeiro. Você é crente? Ah, eu sou. Por quê? Não, que Jesus salva. Não, porque Jesus tem isso. Jesus veio, morreu na cruz para nos salvar e tal. Verdade, tudo bem. Mas não, às vezes nem sabia por que ele morreu na cruz. Qual foi o pecado que ele levou para né? Então aquilo ali, hoje eu me preocupo com esse negócio aqui, de você dizer assim, não, eu sou da fé calvinista. Ah, meu amigo, tem muita coisa nisso aí. É exatamente isso, meu amigo. Porque hoje, basta você apresentar um dilema moral. Basta apresentar um dilema moral. Lá no seu trabalho, o que você pensa sobre divórcio? Ou novo casamento, ou aborto, ou homossexualismo, todos esses temas aí que estão em voga na atualidade. E a gente tem um grande número de pessoas hoje que se declaram evangélicas, crentes, não é isso? Hoje em Brasília, mais de 30% da população, por exemplo, se declara evangélica. Qualquer tema desse, ou qualquer tema que vocês vão pensar, que tem um aspecto moral envolvido, e aí geralmente essas discussões iniciam-se espontaneamente lá na hora do almoço. E você vai percebendo as respostas que as pessoas que se dizem crentes dão a essas questões. E são as respostas mais absurdas possíveis. Porque são respostas muito mais alinhadas com a visão de mundo pós-moderna do que com o Evangelho. São respostas muito mais alinhadas com o que um ateu, com o que um não crente daria como resposta do que com o Evangelho. Ainda criou-se uma noção do que é politicamente correto. Isso aqui é a morte do Evangelho. Porque o que as pessoas têm como politicamente correto é que você não pode confrontar um pecador com o pecado dele. Porque senão você não é politicamente correto. Se você disser que um ladrão de 16 anos é ladrão, você está sendo politicamente incorreto. Porque ele é menor, ele é um infrator. Você não pode dizer que ele foi preso, né? Nessa não, tem que foi o quê? Apreendido. Você não pode agir de forma politicamente incorreta. Se você disser, eu sou contra o aborto, mas e as mulheres? Aí tem uma série de argumentos periféricos que são levantados, aquelas mulheres que são estupradas e ficam grávidas. Quer dizer, pega uma exceção, lança como regra
e você tem que ser, para ser politicamente correto, você tem que ser defensor do aborto. Essa questão do menor, ele não pode ser chamado de criminoso. Ele é um menor em conflito com a lei. Olha só. Mas esse é o problema da nossa sociedade. Não resolve o problema, troca as terminologias. Hoje nossa sociedade muda as palavras, mas não enfrenta o problema para resolver. Um dia desse estava aí, não chama o fulano mais de aleijado, não. O indivíduo nasceu com problema nas pernas, não pode chamar de aleijado, não. Aí ele não, agora chame de. Agora chame de deficiente físico. Aí tá bom, deficiente físico. Aí um cobrador estava na lotação uma vez, e aí tinha aí eu vou usar a palavra, tinha um aleijado precisando de entrar na lotação, um deficiente físico. Aí já tinha mudado a lei. Aí ele disse, rapaz, para aí, vamos pegar aqui o deficiente, o aleijado aqui. Aí o motorista gritou da dele, não aleijado não, rapaz, portador de necessidades especiais. Mudou a situação dele? O aleijado não mudou nada. O aleijado do mesmo jeito. Os ônibus melhoraram as condições para receber esse indivíduo? O sistema do Estado para devolver esses jovens à sociedade, educados, transformados, isso alterou? Pelo contrário, fizeram foi fechar o caixa, não deu conta. Vem cá. Um dia desse eu estava ali, ó, não é testemunho não. É a história dele, que diz a história. Mas o que acontece? Eu estou conversando lá com um colega ali, aí ele falou assim, nós falamos lá sobre gente difícil, não sei o que e tal, os nossos filhos, falamos muito sobre os nossos filhos, eu falando dos meus e ele falando dos dele. Ele disse, mas tá bom, tá beleza. Tá todo mundo caçando um meio de situação melhor, não sei o que e tal. Bom, não sei como, rapaz. Aí ele partiu para lesbianismo. Como é que é? Eu vou falar que eu estou com dentro problemático. Lesbianismo. Aí eu escutei, eu fiquei ouvindo ele falando. Mas eu li o livro, que esse livro era de fulano, um homem muito intelectual, não sei o que e tal, lá não sei de onde. Aí, que ele não fala, ele não aperta isso aí, ele sabe que isso não é possível, duas mulheres se casaram, que não sei o que, mas ele também não pode falar, assim como a gente também não pode. Pode julgar. Eu digo infeliz, deixa você ter vergonha. Aí o senhor falou, tu sabe que não pode casar duas mulheres, não pode. A Bíblia diz que deixará o homem, seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. Deixa de tu ser sem vergonha. Já que tu vai querer colocar isso na cabeça. Aí nisso aí ele diz, não, tá bom. E tu quer alisar, quer dizer que tu quer alisar e deixar a coisa ficar normal. Ficar do jeito que tu quer. Toma vergonha. Ei, cara, se você vê uma ação defendendo o aborto, você diz assim, Parece que nunca leu a Bíblia, né? ele defende o aborto. E aí assim, a visão materialista, ele diz assim, como é que pode? É até uma falta de inteligência. Uma mulher que não tem condição de criar esse filho, ela pode abortar. Esse menino vai nascer debaixo de uma condição terrível. Materialista. Falei, rapaz, o que esse cara está produzindo na mente dessa multidão que vai na Universal? E é um líder espiritual. É um líder de Infelizmente. influência. Ele tem um meio de comunicação, esse cara, se ele quiser abrir isso. Muita influência. A gente vai ficando meio sem ambiente no mundo, através dessa politicamente correta, porque a gente vê situações que você não sabe mais nem o que fazer, né? Uma professora, o filho dela bebeu muito, pegou o carro superpotente dela, matou uma pessoa e foi preso. E nisso ela tinha que levantar 50 mil reais para poder tirar o filho dela da cadeia. E aí virou uma discussão constante, todos os dias na sala dos professores, todo mundo amparando aquela professora, o coitadinho do filho dela, que era um estudante, que era universitário, uma pessoa maravilhosa. E aí aquela coisa constante.
irritante dentro daquela sala que você não aguentava mais, todo mundo amparando, e a professora não dava mais aula, o filhinho dela e não sei o que. E eu falei, meu Deus, para onde que a gente vai parar? Eu não aguento mais essa situação, essas pessoas, a mediocridade, pessoas que se dizem educadora, pessoas que se dizem... Então aquela coisa irritante, você fala, meu Deus, aonde que eu vou parar? Eu vou ser politicamente correto e vou aceitar tudo isso? Uma professora muito joia, colega de trabalho, o que eu vou falar? Ô, tadinho do seu filho, eu virei para ela e falei assim, mas ele estava errado. Ele bebeu, você sabe disso. Ela, não, eu sei, mas você não sabe, não sei o que, não sei o que. Eu falei, pronto, agora na hora que matar um filho da gente no meio da rua, aí um pobrezinho que era universitário, que tinha mãe que paga, que tirou ele da cadeia, que levantou o dinheiro, tá tudo certo. Supera da vítima. Mandando perguntar para a mãe de quem morreu, né? O que a pessoa acha dessa situação. E aí você vai ver que vai ser completamente diferente a vida. Então tem um professor meu uma vez na escola técnica, ele tá todo liberalzão, tá? E eu lá falei, pai, não é que você vai coçando, você vai se coçando, puxa, eu vou ficar calado aqui, todo mundo falando. Eu falei, professor, peraí, vamos colocar um caso concreto aqui, com você. Se você fosse, se sua mãe concebesse você de um estupro no meio da rua, tá, você tivesse envolvido nessa questão, sua mãe com você dentro e tal, e nega coçando ela, coçando de cá, na porta, como é que você vai? Aí tudo bem, sua mãe resolveu ter. O senhor nasceu, cresceu, e aí tua mãe fechou a seguinte questão, ó, vou deixar ele nascer, depois que ele nascer, tiver condições de dar a razão da sua própria vida, eu vou perguntar a ele, vou contar a história para ele, vou dizer, ó, fui estuprada tal, você não tem pai por isso. Você ainda quer viver ou quer morrer? Aí eu perguntei, qual seria a sua resposta? Ah, é lógico que eu queria viver. A criança não tem direito, não? Nossa, mãe. Falei, aí ele se calou. Não, essa discussão é polêmica. Eu falei, é polêmica não, é vida, meu filho. É vida. Você vai fazer ingerência sobre a vida de alguém que não tem condição de responder? Espera ela crescer. E aí tem, vou finalizar, um pastor que a gente também tem nossas críticas contra ele, mas ele é contra o aborto. E uma vez eu estava assistindo uma entrevista, fizeram com ele, e ele disse assim, eu sou contra o aborto. E tem mais uma, se vocês quiserem visitar minhas casas lá, eu amparo as mulheres vítimas de aborto e dou condições de vida suficientes para que elas tenham seus filhos, criem seus filhos e se desenvolvam, eu convido vocês, e eu quero dizer uma coisa para vocês, eu quero que vocês vão lá e conversem com cada mãe lá que foi vítima de aborto, que foi vítima de estupro. E quando aquelas crianças nascem, que elas recebem aquelas crianças no seio delas, no colo delas, pergunta para elas se elas têm vontade de matar aquela criança. Pergunta, nenhuma tem vontade. Outra coisa também que você estava falando sobre sobre o aborto, né? As mulheres, a gente vê assim, como a gente sempre trabalha fora, a gente vê tanta aberração. Mulheres, as professores falando para adolescentes que elas são donas do próprio corpo dela, que elas podem fazer o que elas quiserem. Uma pessoas que são pagas por nós, pelo Estado, para abrir a boca e falar essas coisas dentro de uma sala de aula. Isso dói a gente ouvir, sabe? E é disso que a gente está falando, guerra de cosmovisão. Há uma guerra pela mente dos nossos filhos e pelas nossas mentes. E se nós não enfrentarmos essa guerra e trabalharmos ela com as armas do Evangelho, nós vamos perder os nossos filhos. Pois é. Eles serão como aquela geração do deserto que não é capaz de entender o Evangelho. Pois é. Isso pessoas que estudaram, que têm conhecimento, que passaram em um concurso para dar seguimento àqueles adolescentes. E elas abrem a boca de maneira tão tortuosa. Que você vê hoje as escolas estão um furacão. Hoje não tem mais respeito. Você vê menina de 11 anos namorando uma de 13, e isso é normal. O menino já se produz mesmo todo e entra na escola para provocar mesmo. E está tudo normal. É uma rebeldia. Nós tivemos caso aqui, irmãos, a Lohane, um tempo desse,
fez uma redação sobre homossexualismo e foi chamada na direção, porque ela colocou na redação que o homossexualismo era errado, de acordo com a palavra de Deus, e a professora mandou ela para a direção para se explicar. Estou mentindo? Eu estou falando a verdade. Para se explicar por que ela tinha escrito aquilo. Não foi, quer dizer? Então, quer dizer, a cosmovisão cristã do Evangelho hoje, ela está sofrendo, ela está debaixo de uma guerra travada. Porque se nós defendemos a cosmovisão cristã, nós somos politicamente incorretos. Então é mais do que nunca, para terminar essa parte aí para a gente ver os conceitos, mais do que nunca, nós precisamos resgatar nas nossas casas, nas nossas vidas principalmente, qual é o Evangelho, o que é que o Evangelho nos fala sobre a nossa realidade, sobre quem somos nós, sobre quem é Deus e sobre qual é o nosso comportamento diante de Deus. Só para a gente terminar, vamos só passar rapidamente aí os conceitos. Então eu trouxe vários conceitos dos diversos livros que eu citei para os irmãos. O primeiro deles é sobre o termo, né? Que termo é esse? Onde vem essa palavra? Cosmovisão, em inglês, worldview, visão de mundo. Veio da língua inglesa como uma tradução da palavra alemã, Weltanschauung. Então, que significa o quê? Percepção de mundo, ponto de vista. Esse termo na teologia foi utilizado por calvinistas alemães, primeiramente. E ele, o sinônimo aceitável para ele é perspectiva de vida ou visão confessional. Na teologia, cosmovisão é a nossa visão confessional, aquilo que a gente confessa, aquilo que nós professamos, aquilo que nós vivemos. Então, esse autor aí, o Wolters, vai dizer que é a estrutura abrangente de crenças, das crenças básicas de alguém sobre coisas. Então, quando nós damos resposta a qualquer atitude, ação, problema da vida, nós estamos expressando essa estrutura abrangente das nossas crenças. Tem uma característica do homem pós-moderno, é a fragmentação. É possível que eu tenha uma resposta do Evangelho para uma questão e eu tenha uma resposta mundana para outra questão. Muitos de nós já nos deparamos com cristãos que têm uma visão excelente num determinado ponto. Você falou, esse cara aí desenvolveu uma visão correta, então ele é bom. Aí quando ele aborda outro ponto, ou quando ele, uma atitude prática dele com relação a outro ponto, você fala assim, como é que pode uma pessoa que prega o Evangelho dessa forma, que entende tanto do Evangelho, ter uma atitude prática dessa? Ou ter uma visão tão deturpada sobre determinado assunto específico? A gente vê grandes homens pregadores se embaraçarem em questões bobas, em questões... Por quê? Por causa da fragmentação. Eu tenho uma resposta do Evangelho para essa área da vida, mas para essa outra aqui eu uso materialismo. Para essa outra aqui eu uso uma filosofia. Para essa outra... Então, essa fragmentação do homem pós-moderno, nós somos pessoas que vivemos numa sociedade pós-moderna. E essa fragmentação atinge todas as áreas das nossas vidas. Nós podemos ser extremamente ortodoxos num ponto e extremamente liberais no outro. Aí o que isso significa? Que há um problema sério na nossa cosmovisão. Porque nós estamos colocando lado a lado coisas que são incomunicáveis. Incomunicáveis. Eu não estou querendo dizer aqui que nós teremos sempre a opinião 100% correta a respeito de todos os temas da vida. Não é isso. Porque todos nós vamos falhar num ponto ou outro, por não termos um entendimento correto de alguma questão. A questão é que eu tenho princípios basilares, bíblicos, que devem ser aplicados em todas as situações. Então, essa estrutura abrangente de crenças básicas de alguém. Pode passar aí mais um, por favor. Outros conceitos. Uma cosmovisão é um conjunto de pressuposições sobre a formação básica do mundo. É um sistema de crenças completo e fundamental de uma pessoa. Você vai ter pessoas que acham que o homem evoluiu do macaco,
e que toda a evolução histórica, civilizatória, é fruto do acaso, quer dizer, foi se desenvolvendo, foi crescendo, era um animal, foi para as cavernas, se tornou ser humano hoje, embora essa visão não possa nos dizer aonde que vai parar isso. Não tem visão do futuro. A gente vai simplesmente seguindo o fluxo da evolução. Enquanto que outras pessoas vão dizer, não, o homem é um projeto feito por Deus com um propósito específico. E aqui já adiantando, é por isso que nós defendemos a cosmovisão cristã como aquela mais completa em termos de resposta de quem nós somos, qual é o nosso objetivo, o nosso propósito como ser humano e para onde nós vamos depois. Pergunte a um evolucionista, aonde é que o homem vai parar? O que ele vai dizer? O homem vai evoluir, vai evoluir, vai evoluir e vai chegar aonde? Vai virar o quê? Ele não vai saber dizer. Enquanto que um crente vai saber dizer exatamente. Então, um outro conceito, cosmovisão é uma explicação e interpretação do mundo e uma aplicação dessa visão à vida. Philip C. Brown. Então, essa aí já é um conceito mais prático, quer dizer, eu não só explico e interpreto o mundo sobre uma ótica, como eu também aplico isso na minha vida. Porque não adianta eu conceitualmente ser contra o aborto, e se eu for submetido a uma situação dessa, eu vou abortar. Não faz o menor sentido isso. Eu ser conceitualmente contra uma coisa e praticar aquela coisa. Isso não existe. Isso significa que a minha cosmovisão não está errada. Aquilo que eu estou falando, eu estou fingindo. E na verdade, na prática, que nós vamos saber. Uma cosmovisão fornece um modelo do mundo que orienta o seu aderente nesse mundo. Ou seja, quando alguém crê em algo, ele vai seguir dando resposta para as questões da vida de acordo com aquela sua crença. De acordo com aquela sua crença. Exemplo. Esses dias mesmo eu estava me falando de uma situação de um homem, um pai de família que estava doente, muito doente. Ele precisava de uma transfusão de sangue, mas ele era testemunho de Jeová e ele não podia fazer essa transfusão de sangue. Por quê? Porque a cosmovisão que ele crê, que ele seguia, impedia ele de uma ação prática que era receber sangue de outra pessoa. O resultado, ele morreu. Embora a esposa tenha lá pelas tantas autorizado, porque ele já não tinha mais condição de dar resposta a isso, mesmo assim ele morreu porque foi tarde demais. Aí a família dele, que também é testemunho de Jeová, agora está processando a esposa porque acha que ela não deveria ter autorizado a transfusão de sangue. Então, quer dizer, um conceito, uma crença com atitudes e resultados práticos. É melhor morrer do que receber uma transfusão de sangue. Não ler a Bíblia. Né? E isso é um exemplo claro de que uma cosmovisão é capaz de fazer com uma pessoa, uma atitude prática. Refere-se ao conjunto das distinções filosóficas e religiosas que caracterizam a visão geral de alguém com relação a questões como a natureza da verdade. A verdade, existe uma verdade absoluta? Será que existe uma verdade absoluta? Essa questão todos nós fazemos. Será que a Bíblia é a verdade absoluta? Ou ela é só um livro? Da divindade, Deus existe? Quem é Deus? Se Ele existe, quem é Ele? A existência do homem, quem é o homem? Por que nós estamos aqui nessa terra? De onde nós viemos? O sentido do universo. O universo simplesmente é como é, e porque é, como vão dizer os materialistas, ou ele tem um sentido? Ele caminha para uma concretização. O sentido da vida também. Por que nós vivemos? Por que estamos aqui? Qual é o nosso papel? Qual é a nossa função? Tudo isso são perguntas que são respondidas pela cosmovisão. Os problemas da sociedade, por que há tanta violência, tanta morte? Por que o homem se levanta tanto contra os próprios homens? Os problemas da sociedade, as drogas. De onde vem isso? Por que isso existe? Então, a cosmovisão cristã tem uma resposta. Foi o pecado.
Cosmovisão materialista vai ter outro tipo de resposta. E aí a gente pode fazer de uma dessas cosmovisões, dentre outros. E por fim, a do Ronald Nash aí, onde ele vai dizer que uma cosmovisão é um sistema completo de crenças, valores, princípios éticos e comprometimentos de uma pessoa. É tudo sobre tudo. Isso significa dizer que não existe área neutra. Sempre no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, na nossa vida prática, nós estamos dando vazão àquilo que nós cremos no sentido mais básico da palavra. Tudo aquilo que nós entendemos como realidade, como verdade. Eu posso estar dando vazão ao Evangelho, vivendo de acordo com o Evangelho, ou eu posso estar dando vazão a cosmovisões outras, estranhas. Nas próximas aulas, a gente vai avançar e vai ver que existiram muitos momentos ao longo da história da revelação bíblica onde as cosmovisões estavam em conflito. Por exemplo, quando Paulo escreve aos Gálatas, e ele vai dizer assim: me admiro que tão rápido vocês tenham deixado a verdade. Paulo tinha estabelecido uma cosmovisão ali e rapidamente aqueles irmãos estavam sendo seduzidos por elementos de outras cosmovisões. Aí Paulo faz uma intervenção ali. Paulo, quando ele chega lá lá em Atenas, no Areópago, lá na colina de Marte, onde tinha aquelas estruturas para diversos deuses, ele acha ali um altar ao Deus desconhecido, e ele, baseado nisso, prega sobre, ele faz um resumo ali maravilhoso sobre o que é a cosmovisão cristã, até certo ponto em que as pessoas que estavam ouvindo, quando ele fala de ressurreição, eles falaram: não, peraí, nós estamos até aqui, ressurreição já não faz parte da nossa cosmovisão, e rejeitar. Então a Bíblia tem diversos textos que mostram que há uma guerra entre cosmovisões e que, infelizmente, a igreja da pós-modernidade, em muitos aspectos, tem perdido essa guerra para outras visões de mundo, materialismo, pós-modernismo, um monte de ismo que tem entrado dentro da igreja. Aí nós vamos estar discutindo essas coisas, certo? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida?